Assista ao vivo, todas as terças e quintas, a partir das 9 horas, às sessões plenárias da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Acompanhe o trabalho do seu vereador pela TV Câmara no Facebook e também pelo canal do YouTube Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, trabalhando em prol da cidade. Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta audiência pública que tem como tema 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, neste ano completa esses 20 anos. Neste período, houve avanços significativos na proteção social e na garantia de direitos para a população vulnerável. Nesta audiência pública, vamos refletir sobre esses avanços e desafios, discutindo o futuro da assistência social em nosso município. Neste momento, temos a honra de convidar o senhor presidente da Câmara de nosso município, o vereador Nonato Queiroz, para compor a mesa. Convidamos ainda o senhor presidente desta audiência pública, o senhor vereador Ulisses Carvalho da Costa. Convidamos a senhora secretária municipal de Assistência Social, Emília Caroline Maia, neste ato representando o senhor prefeito de nosso município, Jaime Calado Pereira dos Santos. Convidamos ainda a senhora coordenadora da Proteção Social Especial, Cleise Bezerra Dantas Rezende. Convidamos o senhor presidente do Conselho Municipal, Antônio Dantas Neto. Para a extensão da mesa, a gente agradece a presença da senhora coordenadora da Proteção Social Básica, Kelly Christian Rafael Bezerra, como também o vice-presidente David William Souza de Medeiros, o nosso muitíssimo obrigada. Convidamos a todos os presentes para, em atitude de respeito, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro, símbolo de nossa pátria, com a Banda Municipal, sob a regência do maestro Aldo Correia.
Agradecemos em especial a presença da senhora vereadora Raiuri Protásio, aqui prestigiando esta audiência, como também o vereador Gerson Nossa, muito obrigada pela presença de vocês. Passo a palavra para a abertura oficial desta audiência para o senhor presidente da Câmara, o vereador Nonato Queiroz. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E antes de passar para o presidente, que é o autor dessa sessão, eu só queria pedir aos colegas vereadores, que a gente está vendo aqui, muita gente aqui do Anjos, o que precisa de ajuda, todos sabem aqui, todos sabem o trabalho de Josélia, né? Nós já assinamos aqui já um projeto para vir verba para ao idoso e para assistência, que possa também ajudar o Anjo Azul, que precisa de... Todos sabem aqui do sacrifício de Rosélia e do pessoal também que vem prestar serviço aqui, prestar serviço espontaneamente. Então, eu queria, em meu nome, em nome dos vereadores, nós fazíamos aqui um livro de ouro para cada vereador doar R$50. Nós somos 17 vereadores, dá 850, que vai dar para pagar a energia e a água do Anjo Azul. Isso aqui é que eu proponho. Faz um livro aqui e essa prestação de conta todo final de mês. Os vereadores, R$50 para cada um, não é nada, mas pelo menos para ele vai ser muito que vai pagar a água e a energia. Então, agora eu passo para o presidente da audiência, Ulisses. Bom dia a todos. Quero aqui saudar os demais vereadores na pessoa do nosso presidente desta casa. Quero cumprimentar também nossa secretária Emília, secretária do nosso município, da Secretaria de Assistência Social do nosso município. Quero saudar Gleise, né, que está aqui também na mesa. Em nome dela, saúdo todos os trabalhadores desta secretaria, dos CRAs, dos CREA, de toda a Secretaria de Assistência Social. Quero dizer a todos vocês que me sinto muito privilegiado e honrado com esta audiência, onde vamos discutir os avanços e os desafios do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. O que avançou nesses 20 anos, né? O que melhorou, o que é que pode melhorar, onde podemos valorizar os profissionais que nesse sistema atuam, né? E essa audiência tem esse objetivo, até para que nós, enquanto que Poder Legislativo, possamos ter um conhecimento melhor sobre o SUAS, né? Então, esta audiência pública tem esse objetivo e espero que saiamos daqui com algum direcionamento e com perspectiva de melhorias, tanto na valorização profissional, quanto na questão de incentivo, né, dos repasses, na busca de recursos para vir a aprimorar e dar uma melhor qualidade na questão do sistema, né, do SUAS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta audiência. Neste momento, eu passo a palavra
para a senhora secretária municipal de Assistência Social, Emília Caroline, aqui representando o prefeito de nosso município, Jaime Calado Pereira dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, o vereador Nonato Queiroz, o vereador Ulisses, propositor, né, dessa audiência, que nós agradecemos a vocês, Nonato, Ulisses, todos os vereadores, pela oportunidade, né, de falarmos sobre a política do SUAS. Cleise, nossa coordenadora da Proteção Social Especial, Antônio Neto aqui, nosso secretário adjunto e também presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Em nome deles, cumprimento todos vocês que estão conosco, vereadora Raiuri Protásio, nosso amigo vereador Gerson, sintam-se todos cumprimentados. Estamos aqui hoje para falar, né, sobre um dos grandes avanços e conquistas entre as políticas públicas brasileiras, que são os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. Né, o SUAS que foi criado em 2005, e eu digo que graças a grandes lutas de profissionais, militantes, usuários, mas também gestoras e gestores que se comprometeram, né, com a justiça social. E aí, vereador Donato, foi a partir daí que houve o rompimento do assistencialismo, que a gente tanto fala, né, e do clientelismo, que fez parte da política de assistência por muitos anos aqui no nosso país. Inclusive, eu diria que foi a partir de lá, né, a partir daí que também muitas coisas mudaram, evoluíram, avançaram, inclusive a mudança do nome, viu, Ulisses? A gente brinca muito, mas é uma realidade, né? E aí deixou de ser conhecida como ação social, né, ou promoção social, para ser chamada de assistência social, e justamente para que não tivéssemos uma conotação de caridade, de doação, de uma política de favor, mas sim uma política de garantias de direitos, né, que esse é o objetivo primordial. Então, assim, de forma bem resumida, eu até gostaria de aproveitar aqui este espaço, essa oportunidade, para fazer um breve comparativo do modelo antigo, né, o modelo atual do SUAS, que compreende esses 20 anos, para que vocês tenham uma visão mais ampla. Então, como eu bem disse, no modelo antigo, a assistência era conhecida como ação ou promoção social, né, e hoje, no modelo atual, é assistência social. No modelo antigo, o foco era da caridade, da doação e do favor. No modelo atual, o foco é da proteção social. No modelo antigo, vereador Nonato, a intenção era de ações pontuais e descontinuadas. No modelo atual, nossos serviços são continuados e planejados. E quem não se lembra, né, no modelo antigo tinha uma visão, um olhar muito específico à parte política, e tanto é, como o Netinho bem citou na pré-conferência da gente, não desmerecendo, mas geralmente as primeiras damas que assumiu a Secretaria de Assistência Social, né, nos municípios, justamente pelo esse olhar que tinha de caridade, de favor. E aí, no modelo atual, é uma gestão pública e de controle social. E, por fim, no modelo antigo, a gente não tinha garantias legais, né, Cleise? E no modelo atual, né, Kelly, nós somos regidos por normativas e por leis. Então, houve uma evolução, né, houve uma mudança. A nossa política, ela deixou de ser vista como uma política, de fato, como eu disse, de favor, mas para uma política de garantia de direitos, pautando sempre, obviamente, na dignidade, na equidade, na justiça social. Né? Então, para que vocês tenham noção, a partir do SUAS, né, houve uma organização, obviamente, dessa política, com normativas, diretrizes, mas também com participação social e além com cofinanciamento. Né? Mas quando a gente fala de cofinanciamento, meus amigos e amigas, eu posso citar a vocês que a luta foi muito grande para chegarmos até aqui, né, para termos o SUAS. Mas muitos desafios ainda são enfrentados. Né? A gente não pode mentir ou omitir. Alguns desafios são enfrentados. Eu poderia dizer aqui a vocês hoje que o nosso maior desafio enfrentado, né, Netinho, é o cofinanciamento do governo federal, ou seja, da União. Um cofinanciamento totalmente pouco, né, insuficiente para uma política tão importante que é o SUAS na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E eu gostaria até de abrir um parênteses, né, para dar exemplos, para que fique muito claro, inclusive para a nossa equipe, porque nem todos têm
talvez o acesso a essa informação. Para vocês terem ideia, nós temos aqui no nosso município a unidade de acolhimento, né, de crianças e adolescentes, todos sabem que existe, que é a conhecida Casa Abrigo. Uma unidade de suma importância para garantir os direitos das crianças e adolescentes, aqueles que estão em situação, vereadora Elaine, que estão em situação de vulnerabilidade, sob guarda de justiça. E para vocês terem uma noção que recebemos de cofinanciamento do governo federal, e assim, parece até uma mentira, mas é uma verdade. Estamos recebendo mensalmente, vereadores e vereadoras, o valor de R$ 3.500. E vamos lá, a Casa de Acolhimento, né, a gestão municipal, ela pretende, e a gente sempre busca estar dentro das normativas, né? Então, nós temos uma equipe nessa unidade de acolhimento composta por aproximadamente 22 a 23 servidores, funcionários, entre efetivos, comissionados e terceirizados. E só de folha, tá? Só de pagamento para essa equipe está custando, né, no caso do município, aproximadamente R$ 56 mil mensal, né? Então, fora os funcionários, Nonato, nós temos que garantir, de domingo a domingo, a alimentação é uma alimentação de qualidade, né, para todos que estão ali dentro da Casa Abrigo, material de limpeza, de expediente, higiene pessoal, água, luz, carro, combustível, equipamentos, enfim, utensílios, tudo, para que ela realmente exista. Né, e recebemos, novamente, né, bato na tecla, recebemos R$ 3.500 do governo federal de cofinanciamento para essa unidade tão importante. Outro exemplo que eu faço questão aqui de falar é da proteção social básica, onde nós temos 3 CRAs, né, vinculados à proteção social básica, e uma proteção extremamente também necessária, né, para os nossos cidadãos. E recebemos do governo federal o valor tão somente de aproximadamente R$ 22 a R$ 24 mil. Mas R$ 22 a R$ 24 mil para ser dividido a 3 CRAs, que são 3 equipes, né, cada equipe não é composta por 2 ou 3 funcionários, não é assim, uma equipe mais completa, por pagamento de aluguel, de água, de material de limpeza, de expediente, equipamentos, utensílios, carros, cada um tem um carro à sua disposição, combustíveis, enfim. São N gastos que nós temos para manter, né, esses equipamentos, mas nós recebemos mensalmente aproximadamente R$ 22 a R$ 24 mil para a proteção social básica, que são os 3 CRAs. Então, eu estou aqui dando esses exemplos, né, até para que nossa equipe também tenha o olhar de valores, né, o conhecimento de valores, mas não é para falar mal de gestão, né, não. Obviamente, não estou aqui para falar mal de gestão A, B ou C, até porque a realidade do cofinanciamento vem de muitos anos, e a gente vem nessa dificuldade por muitos anos. Mas é para deixar claro que se em São Gonçalo do Amarante, eu tenho que falar da minha cidade, se aqui o SUAS ele existe, se aqui o SUAS ele vive, né, ele pulsa, ele está em um caminho de planejamento e a gente em busca de evoluções, é porque o governo municipal, né, a gestão do prefeito Jaime Calado, vem dando essas condições para a gente. E nós estamos passando por momentos difíceis, todos sabem, financeiramente, né, Ulisses, Nonato? A prefeitura vem numa situação bem complicada, bem limitada, mas a gente vem sim caminhando, né, através de muito planejamento para poder manter os nossos equipamentos em funcionamento, as portas abertas, garantindo serviços ao nosso povo, né, garantindo a proteção social, a justiça social, como realmente faz parte da política do SUAS. Então, assim, eu estou aqui nesse momento hoje, né, agradeço demais a oportunidade de a gente poder aqui discutir e falar um pouco sobre a nossa política, mas também para trazer a vocês o compromisso da gestão municipal, do nosso prefeito Jaime Calado, né, o planejamento, ele está sendo diário. Quem está mais próximo da gente, eu dou aqui exemplo de Kelly e Cleise, sabe que a gente trabalha, né, Netinho, com muito planejamento para poder realmente colocar. Meu pai dizia, a gente tem que deixar o trem em cima do trilho, né? E agora a gente tem que trazer o trem para cima do trilho, porque ele foi tirado em cima desse trilho, infelizmente. E a gente assume nessa condição, né, a gestão, a prefeitura. Mas estamos trabalhando para realmente trazer esse trem, né, para cima do seu trilho e que a gente possa avançar e prosperar muito mais. E quando eu falo aqui, eu preciso também citar isso, da dificuldade do cofinanciamento, que para mim é a maior dificuldade que a gente enfrenta enquanto SUAS, também interferem na valorização profissional. Não deixa de interferir, né? É um recurso que vem de forma totalmente pouco insuficiente. A gestão, com todas as suas dificuldades, tendo que manter, obviamente, nessa política, e os profissionais em busca de suas melhorias, que a gente compreende, a gente entende, mas também estamos nesse momento de muita limitação e de muita dificuldade.
Mas, assim, apesar de não ser a classe toda, mas os profissionais de ensino superior, né, não posso deixar também de falar isso, que estavam recebendo pessoas que se formaram e passaram no concurso para exercer sua função, sua missão dentro da sua formação de ensino superior e estavam recebendo um salário mínimo. E nosso prefeito, mesmo com todas as dificuldades, vem garantindo aí mensalmente uma gratificação para cada um deles no valor de R$ 1.200, né? Então, a gente está em busca de mais diálogo, de mais construções, planejamento e avanços para toda, né, a classe. Mas o nosso momento realmente é de muita limitação. E aí eu diria a todos que fizeram parte desses SUAS, né, até o dia de hoje, deixar aqui a nossa gratidão. Aos que estão na missão no presente, inclusive nós, né, meu amigo? Que a gente siga, e todos vocês, que a gente siga com muita força. E aos que ainda virão a fazer parte dessa política pública, que possam encontrar um SUAS cada dia mais comprometido, né, com muita responsabilidade, obviamente, garantias de direitos e com mais avanços que a gente realmente torce que isso venha a acontecer. Existe uma luz no fim do túnel, né? Eu digo isso porque a gente sabe que não é uma conquista tão fácil, né, Netinho? Mas existe uma PEC aí que garantiria, né, no caso, 1% da receita do governo federal para os SUAS. Nós sabemos, eu até anotei aqui, para não falar errado, né, a saúde tem a garantia de 15%, a educação de 18%, eu acho que o percentual é esse. E nós não temos garantia nenhuma ainda, né? Então existe uma PEC, que é uma luz no fim do túnel para a nossa política de assistência social. E nessa PEC a garantia é de 1% para a assistência social. E para a gente já seria uma garantia de grandes transformações, obviamente garantias de mais direitos para o nosso povo, também para os servidores, né, que estão envolvidos dentro do SUAS a nível municipal, estadual, enfim. Então, aqui eu quero aproveitar este espaço, Jussara, para convidar todos vocês para a nossa 15ª Conferência Municipal, né, de Assistência Social, que será realizada próxima semana, nos dias 2 e 3, tá, no Teatro Municipal. Um momento muito importante de avaliar, né, propor melhorias dentro da política pública do nosso município. E agradecer. Eu aprendi, no recorrer dos meus anos, e vivendo na política, que nós temos que ser gratos a quem merece a nossa gratidão. Então, eu quero aqui hoje agradecer a toda a equipe que estava envolvida e empenhada nas nossas pré-conferências. Até o dia de ontem foram 19 pré-conferências realizadas. Eu acho que um número talvez nunca acontecido em nosso município, né? Tantas pré-conferências. Nunca, né, Kelly? E é agradecer em nome de Kelly, da nossa coordenadora da Proteção Básica, de Cleise, da Proteção Especial, do nosso Carol também, que está junto da Básica, do nosso Conselho Municipal, aqui na pessoa de Antônio Neto, David, enfim, de todos. Em nome deles, eu agradeço a todos vocês que estavam envolvidos e realizaram esses momentos de suma importância, um momento totalmente democrático, como ele deve ser, né, e deve ser realizado, e muito bem organizado. Então, estamos aqui para reforçar o convite para a nossa conferência municipal, o vereador, presidente desta casa, Nonato, Ulisses, Elaine, Rayuri, vereador Jesse, enfim, todos, né, que fazem parte dessa casa tão importante, para estarem conosco próxima semana, nos dias 2 e 3, da nossa 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Então, no mais, é isso que eu queria falar para vocês. Continuamos firmes, fortes na luta, né, um dia de cada vez, mas querendo sim, a nossa gestão quer sim avançar e prosperar os SUAS dentro do nosso município. Se Deus quiser, faremos isso com muito planejamento, né, e muito respeito ao nosso povo e aos nossos servidores também. Então, obrigada pelo espaço. Emília, muitíssimo obrigada por suas palavras. Passo agora. Só um minutinho. Emília, a Secretaria do Idoso Deficiente não trabalhava com recursos, né? Não tinha recurso próprio. E hoje tem, nós já criamos aqui o projeto, né? O projeto foi aprovado aqui por todos os vereadores, que agora eles vão trabalhar com recurso próprio. Eu acredito que agora tem a condição de ajudar mais aqueles mais que precisam, assim, mais necessitam. Porque agora vão trabalhar com verba própria, né? Vereador Nonato, eu estive à frente da Secretaria do Idoso, da Pessoa com Deficiência, na gestão do meu pai, nosso ex-prefeito Paulinho. E é uma secretaria que não recebe recursos a nível estadual nem federal,
né? Então, tudo que era executado dentro da CEMIP era realmente com o orçamento do município, recursos do município, mas é uma secretaria que não está mais sobre a nossa condução, né? Mas a gente continua na torcida que prospere, que avance, até porque são dois públicos de extrema necessidade, inclusive públicos da assistência social. Fazem parte da nossa política, que é o idoso, né, a pessoa com deficiência. E apesar de eu não estar respondendo pela pasta, a gente continua ali com uma grande parceria, né, com ambas as equipes, para poder, eu acho que gestão é isso, é a união, e poder fazer mais e melhor pelo nosso povo. Afinal de contas, é tempo de reconstrução e progresso, né? Amanhã, né, não estou a estar pela pasta, mas é um público da nossa política também, então amanhã vai ter a conferência da pessoa idosa no IF, né, 8h30, mais ou menos, de 8h30, de 8 horas, e aí também convido toda a nossa equipe a estarem presentes, como eu bem citei, né, não estamos à frente da pasta, mas é um público, sim, que a gente deve trabalhar e tem que trabalhar para garantir os direitos deles, que no caso é a pessoa idosa, então, todos convidados, inclusive aqui os parlamentares. A gente registra e agradece a presença da senhora vereadora Elaine Dantas. O nosso muito obrigada por aqui prestigiar esta audiência. E passo a palavra agora para o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Antônio Neto. Bom dia a todos e a todas. Teve uma mudançazinha aqui no nosso cronograma, porque David é o nosso vice-presidente. Ele teria que trazer um traçado histórico, né, da questão da política e da assistência social para a gente se situar. E minha parte fica para depois de David, tá certo? Que é sobre o SUAS atual, como é que ele se encontra hoje no município de São Gonçalo do Amarante, né, quais as perspectivas de avanço dentro da política. E para a gente poder entender isso, a gente tem que trazer todo esse arcabouço histórico para a gente poder entender de como esse SUAS está construído nesses 20 anos. Tá bom? Então, só quebrando aqui um pouquinho do protocolo, Jussara, eu convido o David para ele poder dar sequência e logo após a fala dele, eu continuo. Se você quiser vir para cá, também. Olá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores, nosso presidente da Câmara, Nonato, o vereador que deu condições para a gente poder fazer essa audiência pública, né? Nosso vereador Ulisses Costas, os profissionais da assistência social, conselheiros e representantes das entidades da sociedade civil, usuários e usuárias que estão aqui presentes também. Meu nome é David Williams, sou educador social aqui no município, formando em serviço social e também vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. É uma honra poder participar aqui deste momento, desta audiência pública, como parte da programação da nossa 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. E eu estou muito feliz porque estamos fazendo história, visto que desses 3 anos que eu trabalho aqui em São Gonçalo do Amarante e também conversando com alguns colegas que já trabalham há muito tempo, essa é uma das primeiras vezes, um dos primeiros momentos que eu participo que a gente faz uma audiência pública voltado exclusivamente para a política de assistência social, né? Então, aqui a gente espera, com essa audiência pública, nos apropriar dessa política, debater, também abrir fala para as pessoas que queiram opinar também sobre como está o funcionamento da nossa política de assistência social aqui no município e abrir um diálogo contínuo, que esse momento ele não seja somente um momento performático, pontual, mas que o debate da política pública de assistência social ela entre na rotina dessa Câmara Municipal, né? E pode passar o slide. Pode passar também. Então, Emília já falou bastante, né, nossa secretária,
ela já introduziu até essa parte que a assistência social, ela não é um favor, ela não é caridade, ela é uma política pública prevista em lei e direito de quem dela necessita e dever do Estado. Celebrar os 20 anos do SUAS é lembrar que a assistência social não é favor, não é caridade, mas sim um direito assegurado pela Constituição de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social. É reconhecer que o SUAS representa uma superação desse modelo clientelista, que antes da Constituição, a assistência social normalmente era voltada para trocas de favores políticos, trocar por cargos, né? E também supera um modelo assistencialista, que normalmente era voltado para a Igreja Católica, outras ONGs, outras entidades que faziam ações pontuais, mas que não trabalhavam a autonomia do usuário. Aquele famoso ditado que a gente escuta, a cesta básica, por exemplo, que ela é bem conhecida na nossa rotina de trabalho, ela mata a fome hoje, mas ela não promove uma justiça social, porque vai matar a fome hoje, mas amanhã aquela pessoa vai precisar novamente. Então, quando a gente fala sobre trabalhar a autonomia das famílias, dos usuários, é justamente a gente trazer eles para essas políticas e desenvolver ações que eles superem essas desproteções sociais, esses riscos sociais que eles estão vivenciando, né? Pode passar. Então, o que celebramos nesses 20 anos do SUAS representa um marco histórico social brasileiro, organização, universalização e respeito aos direitos. E por que é importante fortalecer o SUAS? É garantir proteção social e dignidade à população mais vulnerável. Pode passar também. Então, como o Neto estava falando, a gente vai trazer todo esse arcabouço histórico. Antes da Constituição de 1988, temos essas práticas filantrópicas e clientelistas. A Constituição de 1988, ele vem justamente trazer a política de assistência social como direito, dever de Estado. E após 1988, vamos ter a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. A LOAS, ela define os princípios, os objetivos, os critérios para a prestação dos serviços e benefícios, garantir direitos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. É aqui também nessa lei que é regulamentada o que a gente conhece como BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuada, que ela é voltada para o público de idosos e pessoas com deficiência. E na LOAS ela vai definir também os níveis de proteção social básica e proteção social especial, que eu vou adentrar um pouco mais para frente. Após a LOAS, vamos ter a Política Nacional de Assistência Social, se eu não me engano, 13 anos depois, né, em 2004. A Política Nacional de Assistência Social ela vem materializar essas diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social, e veio estabelecer diretrizes para a organização e a execução dessa política, que até então a LOAS ela surgiu, porém ainda não surgiu essa organização e execução dessa política, e a Política Nacional de Assistência Social ela vem trazendo melhor definida essa organização, essa execução da política. Ela também define a família como um núcleo da proteção social, e família também nos seus diversos formatos, porque quando a gente pensa nos problemas sociais que nós vivenciamos na sociedade atualmente, ela não está somente limitada ao indivíduo, e sim a família ela vai percorrer todo um processo histórico dessas desproteções, que vai colocar aquela pessoa, aquela família naquela situação, né? E, finalmente, em 2005, foi instituído o SUAS. Deixa eu ver. Pode passar. Sim, em 2014 tivemos a tipificação. Essa tipificação, ela traz
todos os serviços que são ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, ela é muito importante, até mesmo para os vereadores, eles se apropriarem desse documento, porque, atualmente, o município de São Gonçalo é um município de grande porte e de gestão plena, e que ele deveria ofertar todos os serviços que estão previstos nessa tipificação nacional dos serviços assistenciais. Então, o que é o SUAS? O SUAS é um sistema público. Diferente da saúde e da previdência social, a saúde ela é um direito de todos. Todos podem acessar, tanto pobres como ricos, não tem distinção, né? E ele é gratuito, o SUAS. A previdência, que também é uma irmã do tripé da Seguridade Social, ela já é contributiva, ou seja, para você ter acesso aos benefícios da Previdência Social, você precisa contribuir. E para você ter acesso a uma aposentadoria, a um seguro-desemprego, a um auxílio-doença. Já a política de assistência social é para quem dela necessitar. E quando a gente coloca isso na cabeça, que a política é para quem dela necessitar, a gente já percebe o quão importante ela é, né? Pode passar. Então, o SUAS ele é executado de forma descentralizada, ou seja, existem as atribuições do governo federal, do estado e do município, e por meio dele oferecemos proteção às famílias e indivíduos em situação de desproteção ou risco. Isso materializa em serviços como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que ele é executado no CRAS. O CRAS não existe sem esse serviço. Temos o Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos também. Temos o PAEF, que é executado no CREAS, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Futuramente, a gente vai ter um serviço que é de abordagem social que ele está programado para ser implementado, né? E temos também a Casa Abrigo. O SUAS ele é dividido em 2 níveis de proteção. Temos a proteção social básica e temos a proteção social especial. Essa proteção social especial ela é ainda dividida em 2 níveis também. A proteção social básica ela é executada principalmente pelo CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e ele atua na prevenção de riscos sociais. Então, os serviços de proteção social básica têm como objetivo apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Às vezes a gente fala muito com as famílias, né, que a gente vê muito o CRAS como acesso a benefícios, acesso a programas, como o Bolsa Família. A gente até costuma diferenciar o que é cadastro único e o que é o CRAS, que também são 2 coisas diferentes. O CRAS, ele trabalha com esse acompanhamento familiar para justamente fortalecer essa proteção social, a função protetiva da família. O cadastro único, ele é a porta de entrada para os benefícios e programas do governo federal. Então, não é somente o Bolsa Famílias, também temos o BPC, temos a tarifa social de energia e de água, isenção de concursos públicos e por aí vai. Então, o CRAS, ele, além de dar acesso a esses serviços e programas da proteção social básica, os cidadãos eles recebem orientações do acesso a esses benefícios e também o fortalecimento das famílias, dessa função protetiva que elas têm. Também a gente trabalha com ações preventivas para que eles não corram algum risco social. A gente conhece muito bem as campanhas coloridas, né? Mais recentemente tivemos o Maio Laranja, que é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais para frente a gente vai ter o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. Então, a proteção social básica ela vai atuar também nessas ações
preventivas para que esses públicos vulneráveis, esses públicos, principalmente mulheres, idosos, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas também que moram em locais que são atingidos por enchentes, elas possam ter uma orientação e que elas não tenham os direitos delas violados, né? E aqui eu trago uma lista desses serviços que são ofertados em cada nível. A proteção social básica, eu já mencionei, temos o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O CRAS ele não existe sem esse serviço, ele vai trabalhar justamente com esse acompanhamento familiar que eu mencionei. Esse trabalho ele pode ser individualizado, mas também eu reforço a importância de a gente desenvolver os trabalhos coletivos dentro dos nossos equipamentos, como os grupos de PAIF. A gente pode ter, por exemplo, grupos de gestantes, grupos de idosos, grupos de pessoas que são beneficiadas pelo BPC. E a gente vê uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando a gente vai ter uma conferência municipal, que a gente vai fazer uma pré-conferência, de mobilizar os usuários a participarem. A gente teve 19 pré-conferências, né? Algumas pré-conferências quase que não saiu. Por quê? Porque esses trabalhos coletivos está se encontrando a dificuldade enorme de executar. Então, os usuários, eles às vezes eles chegam até o CRAS, sabem que existe o Bolsa Família, mas não sabem o que a política de assistência social ela faz, né? Qual é a função da assistência social, como eu estou explicando aqui a todos. Então, a gente se esbarra justamente do que a Emília estava falando, na questão do cofinanciamento, o município, ele recebe pouco recurso, e isso esbarra na quantidade de profissionais que nós temos, a estrutura que nós temos, e esses trabalhos coletivos, às vezes, eles não são, devido à alta demanda que chega, não são executados, e os usuários acabam que não se apropriando dos direitos deles, né? Dessa política, da função tão importante que ela tem. Temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós temos 7 no municípios. Temos em Padre João Maria, em Serrinha, temos em Santo Antônio, Coqueiros, Humaitá, Golandim, estamos esquecendo de um, Guajiru, é o Guajiru que eu me esqueci. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é onde os educadores sociais trabalham, né? E a gente vai trabalhar com grupos de crianças e adolescentes. Também para a gente trabalhar essa questão da função protetiva da família e também a prevenção de riscos sociais. Trabalhando nesses grupos, com dinâmicas, oficinas que possam também dar uma perspectiva de vida melhor para essas crianças, para esses adolescentes e também desenvolver potencialidades. Isso a gente trabalha com eles, com as famílias também e também com o território. O serviço de convivência é até muito importante porque cada território, o serviço de convivência ele se aproxima melhor e o CRAS até acaba tendo uma visão mais aproximada da realidade de cada território, né? E esse terceiro, que é um serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, ele é um serviço que hoje ele não é executado aqui em São Gonçalo, porque ele precisa de uma equipe específica para ser realizado. Aí a gente se esbarra novamente na questão de quantidade de profissionais. Já é difícil, por exemplo, a equipe técnica do CRAS, ele fazer o acompanhamento do serviço de convivência, o referenciamento do serviço de convivência e o serviço de proteção social básica do domicílio para pessoas com deficiência e idosas, acaba que não tem como dar conta, né? E entrando para a proteção social especial, a proteção social especial, ela é representada pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E esses serviços, eles são divididos em média e alta complexidade. Qual é a principal característica dessa proteção social especial? Ela atende situações quando a violação de direitos ela já está acontecendo.
Então, a proteção social especial tem como objetivo ofertar atendimento a populações que vivenciam situações como abandono, violência, abuso e exploração sexual, cumprimento de medidas socioeducativas, que é quando aquele jovem ou adolescente está em conflito com a lei, situação de rua, trabalho infantil, tráfico de pessoas, migração e refúgio, calamidades públicas e emergências, entre outras situações de violações de direitos. Então, a gente percebe como a nossa política ela é importante, estando em frente a esse público. A gente, às vezes, pensa que até não existe, por exemplo, um tráfico de pessoas, mas é uma realidade que também está presente aqui no nosso município, né? Então, o objetivo da proteção social especial é promover a redução de riscos, reduzir também o agravamento dessas violações e a reincidência dessas situações e o acompanhamento também para que aquelas pessoas elas possam superar, reduzir os impactos que essas violações elas tiveram na vida delas. Então, a gente temos muitos casos de violência contra a mulher, violência contra o idoso, negligências referentes aos direitos da criança e do adolescente, né? E o CREAS também, como todos nós sabemos, os nossos colegas, ele também passa por muitas dificuldades, a sobrecarga de demandas. Hoje, por exemplo, a gente está tendo uma dificuldade porque não tem um psicólogo, alguns acompanhamentos, eles precisam ser feitos um atendimento que é chamado de atendimento psicossocial, que ele é em conjunto do assistente social e o psicólogo. E hoje algumas coisas não estão tendo muitas dificuldades para serem colocadas para frente. Então aqui a gente traz também uma lista desses serviços que poderiam ser ofertados dentro do CREAS. O PAEF, ele não é do mesmo jeito que o PAEF, não existe CREAS sem o PAEF, né? Eu acredito que esse serviço de proteção social, adolescentes e cumprimento de medidas socioeducativas e liberdade assistida e de prestação de serviço a comunidades, acredito que seja executado ainda, né? Tem algum representante? Isso. Esse serviço especializado em abordagem social, o Ministério Público, desde o ano passado, ele vem pressionando para que ele seja implementado, e esse ano foi dado um prazo para que ele seja implementado até agosto. É outro desafio que o município tem, porque o serviço especializado em abordagem social, ele vai justamente fazer uma busca ativa, fazer a abordagem à população que está em situação de rua, também casos de trabalho infantil, casos também referentes à exploração, abuso e exploração sexual, mas a gente não tem um equipamento para encaminhar, como um centro pop, como albergues, né? A gente temos a casa de acolhimento, que a gente já vai entrar para essa proteção social especial. Qual seria a diferença da proteção social especial de alta complexidade e de média complexidade? A de média complexidade atende famílias e indivíduos com direitos violados, mas que ainda mantêm vínculos familiares e comunitários. Já a proteção social especial de alta complexidade, ela vai atender essas famílias que também estão em violação, porém, eles tiveram esses vínculos rompidos. Então, essas pessoas que têm esses vínculos rompidos, elas precisam de um acolhimento institucional. Hoje, aqui em São Gonçalo, a gente tem a Casa Abrigo de crianças e adolescentes, que com todo o acompanhamento que foi realizado, não foi superado aquela violação e aquela criança ou aquele adolescente precisou ter sido recolhida do seu convívio familiar para a proteção dos direitos dela, né? E eu acredito que já foi bem explanado as dificuldades que a Casa Abrigo hoje ela está enfrentando. Então, esses serviços, pode passar. Aqui, como eu falei, temos a proteção social básica representada pelo CRAS, a proteção especial representada pelo CREAS. São dois equipamentos que eles são porta de entrada, né, para a política de assistência social. Aqui a gente traz também a rede socioassistencial, que é uma articulação com outras políticas públicas, porque a assistência social ela não vai funcionar se não houver
uma articulação com a saúde, com a educação, com a habitação, porque a gente trabalha justamente com questões de direitos. Então, muitas vezes a gente atende uma família, essa família está com seus direitos violados e está tendo aquela demanda de saúde mental, a gente já vai precisar da saúde. Quando uma criança e um adolescente é vítima de abuso e exploração sexual, também a gente vai ter que ter uma articulação com a segurança pública e por aí vai. Uma mulher que está sendo ameaçada de morte, a gente vai ter que ter políticas de habitação também, para que possa direcionar ela. Pessoas que são vítimas de calamidade pública também, a casa pegou fogo, a casa foi inundada, também vai precisar de políticas intersetoriais para poder garantir esses direitos e essa proteção social, né? Então, aqui é uma lista dos marcos normativos dessa política. A LOAS, que eu já mencionei, que é a lei orgânica, ela traz a base legal da política, ela regulamenta a política. A Política Nacional de Assistência Social de 2004, que ela vai trazer as diretrizes para essa política nacional, como ela deve ser organizada. A NOB-RH-SUS, que é Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, que ela vai falar sobre a gestão de trabalho, a valorização dos trabalhadores, como deve ser formada essas equipes, como pode ser valorizado, como, por exemplo, a NOB-RH-SUS, ela traz ela recomenda, por exemplo, a criação do plano de cargos e salários dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, que tanta gente luta. Eu acho que você já, até ano passado, vocês presenciaram algumas ações da gente reivindicando essa demanda, que a gente sabe que não é fácil, mas um dia a gente vai conseguir, se Deus quiser. A Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais, que é de 2009, que ele define os serviços ofertados. E a NOB-SUS, que ela disciplina a gestão pública, a Norma Operacional Básica SUS. Ela vai falar como deve ser operacionado o Sistema Único de Assistência Social em âmbito nacional. Pode passar. Então, aqui, essa parte eu vou deixar para Netinho, que ele vai falar justamente dessa realidade do município, os serviços que são ofertados, mas para dar uma breve explicação, a gente tem 3 CRAs hoje, um CREAS, 7 serviços de convivência, casa-abrigo, cobertura de benefícios como o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, o famoso LOAS, o programa Bolsa Família, temos o programa também Criança Feliz, parcerias com entidades da sociedade civil também. Pode passar. E a gente se depara com essa resistência e desafios em todo o Brasil, né? A gente tem esse problema do subfinanciamento crônico, como já mencionado por Emília, bem explicado. A gente aguarda essa segurança no subfinanciamento. Tem essa proposta, essa PEC, que pede 1% da receita corrente líquida, também do governo federal, para que a gente possa financiar todos esses serviços. Não tem como a gente melhorar se não tiver recurso. E essa parte do subfinanciamento, ela já precariza tudo que está aqui embaixo. Precariza as relações de trabalho, desvaloriza a política no debate público, porque a gente não tem condições, por exemplo, de expandir a rede socioassistencial. E isso ameaça também retrocessos nos direitos sociais, porque, por exemplo, essa segurança do cofinanciamento, hoje eu posso ter 5 mil reais para casa-abrigo, amanhã eu posso ter R$ 1.000, que foi o que aconteceu, o que anda acontecendo ultimamente. Então, é muito complicado a gente trabalhar assim, né? Porque a gente não tem segurança nenhuma com relação ao cofinanciamento. Pode passar. Então, gente, o SUAS é resultado da luta social e da participação cidadã. Eu reforço a importância de momentos como esse. Como eu disse, espero que a gente expanda esse debate. Espero que nos próximos anos a gente faça mais audiências públicas voltadas para a assistência social, para a melhoria dessa política. Ela representa uma conquista civilizatória no combate à pobreza e à desigualdade. A gente está
está indo para a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Foi por meio de conferências que nós conquistamos políticas públicas como o SUS. O SUS surgiu de uma conferência nacional. O SUS também ele foi construído também com a participação cidadã. E é com essa participação cidadã que a gente vai se aproximar da realidade da nossa população. Então, a gente precisa chamar os usuários, os trabalhadores, para a construção de política pública. E cabe ao poder público e à sociedade defendê-lo e fortalecê-lo continuamente. E eu deixo aqui, finalizando minha fala, com essa frase: não há democracia sem direitos e não há direitos sem assistência social. Muito obrigado. Parabenizar aqui o nosso, né, trabalhador David, colega lá no Conselho de Assistência Social, pela belíssima explanação. Mastigou bem direitinho o negócio, não foi? Deixou tudo muito bem explicado. Já adiantou muito minha fala, né? Então, David, parabéns mais uma vez. Eu acredito que tenha ficado claro para muita gente que não tem esse conhecimento tão aprofundado da política de assistência social, né? Mas dentro desses 20 anos do SUAS, para a gente dar essa continuidade, nós vimos aqui esses avanços que teve com todos esses arcabouços regulatórios, né? Históricos também, porque como já foi falado por Emília, por David também, tudo isso não existia, né? Lá desde 2004, quando surgiu a política nacional, já com a Lua já vinha falando sobre assistência social, regulamentando ela de certa forma, mas tipificar os serviços. Que serviços são considerados de assistência social? Só saiu com a tipificação, dizendo isso é serviço de assistência social. O que não está dentro da tipificação de serviço não é assistência social. É outra política, uma política co-irmã, uma política correlacionada, mas que não é, né? Muita gente, às vezes, procura a secretaria para solicitar algum tipo de benefício, quer uma cadeira de roda, quer fralda geriátrica, quer algum outro tipo desse benefício. São benefícios que são cofinanciados de saúde, né? Hoje está sendo pela Secretaria do Idoso da Pessoa com Deficiência, porque nós temos uma secretaria específica no município. Mas até então é um benefício de saúde que a assistência social durante muito tempo fazia isso. Com essa tipificação de serviços e essa regulamentação do que é assistência social, isso deixou de existir dentro da política de assistência social. E tudo isso que David falou, a gente não tem essa visão clara isso no dia a dia, diferentemente da saúde e da educação, que são atividades rotineiras que estão ali todo dia presentes, como eu disse na nossa pré-conferência. Feche uma unidade de saúde e feche um CRAS. Vocês acham que vai ter repercussão em qual? Na unidade de saúde. Porque esse serviço de assistência ele não é visto, ele não é publicizado, porque são serviços que são trabalhados, eles têm um envolvimento, o profissional vai entrar na subjetividade da família. Então, assim, eu sou da área da educação, mas eu sou um apaixonado pela assistência social porque eu vi todo esse processo ser formado. Não estava lá não na criação da Luz, mas da política, da criação de todas essas normativas eu acompanhei. Eu atuo na assistência social desde 2001. Então, assim, eu participei de várias conferências e todo esse processo conferencial, ele contribuiu para que a gente tenha essa política hoje com esses normativos tudo formado. Precisamos avançar e muito. Nossa política, ela ainda, apesar de já ter 20 anos, né, mas ela ainda, como eu disse, ela não tem o seu status que deveria ter, né? Então, são profissionais que, às vezes, adoecem pela grande demanda que eles têm, né? Eu sou defensor, assim, defendo realmente a questão desses profissionais que se envolvem, porque você se envolve em situações que a gente duvida que existe, né? Os profissionais de CREAS, de CRAS, que tem que se envolver em determinados casos que a gente só acredita vendo e escutando, faz com que até o próprio profissional ele vai precisar de um acompanhamento para ele poder, né, desvincular um pouco. Porque é impossível, nós somos seres humanos, não somos máquinas que desligamos ali
e eu deixo meu trabalho lá. As pessoas que dizem isso e conseguem fazer isso, desvincular, não levar nada do trabalho para casa e nada de casa para o trabalho, eu admiro muito. Né? A gente até tenta, mas é muito difícil, porque nós somos seres humanos, não somos máquinas que desliga que não, daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é outra, não existe, né? Mas voltando para a questão do SUAS, só para a gente ter essa ideia, David já antecipou, mas dentro das normativas do SUAS, nós temos os níveis de gestão, né? E temos, ele é dividido por porte, os municípios são divididos por porte de acordo com sua população. São municípios de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte e grande porte. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos 4 municípios de grande porte. Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo, que foi reconhecido agora. No mês de março, nós recebemos o reconhecimento que, pela população, nós já somos municípios de grande porte. O Estado já reconhecia a gente como grande porte, mas o Ministério ainda não. Mas isso teve repercussão na questão de recursos? Nenhum. Tá lá os recursos, capenga, do mesmo jeito, né? Vindo com essa dificuldade toda, mas as obrigações elas aumentam, as responsabilidades elas aumentam quando você é um município de grande porte. Como o David já antecipou também, quando o município ele é considerado de grande porte e tem gestão plena, ele tem que ter determinados serviços ofertados à sua população. Que serviços são esses? Todos esses que o David já elencou aqui, de proteção básica e proteção especial. A realidade de São Gonçalo do Amarante, hoje nós temos uma demanda gigantesca pelo tamanho do porte do município e temos equipamentos insuficientes para que dê conta dessa demanda. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 3 CRAs. Pelas normativas do SUAS, cada CRAS tem que atender até 5.000 pessoas, mas se a gente duplicar a equipe dentro de cada unidade dessa, ela pode duplicar a sua capacidade de atendimento. Então, hoje, na nossa realidade, nós precisaríamos, para dar conta do nosso território, de pelo menos 10 unidades de CRAs. 10 unidades de CRAs. Se a gente levasse em consideração que cada CRAS só atendesse até 5.000 famílias, nós precisaríamos de 24. Mas nós temos 3 para cobrir áreas. E assim, por que essa repercussão que o Dei falou aqui, que esses usuários não são engajados nesses trabalhos coletivos, até para você formar um grupo é difícil? Porque a demanda é grande para pouco equipamento. Então não tem como eu chegar em todas as comunidades. Não tem. Tem CRAs aqui que cobre 16 comunidades. Quando ele vier fazer um serviço na última comunidade, lá se ele criar um roteiro, o ano já acabou e talvez não dê tempo de chegar. Então, é uma coisa que a gente precisa, dentro dos nossos avanços, é isso. E outra dificuldade, vereador Ulisses. Desde 2004, quando a política foi reconhecida e teve suas normativas, os repasses que o governo federal passa para a assistência social são os mesmos, não teve alteração do valor. E não teve nenhuma expansão de serviço. Muitos municípios que abriram seus CRAs, abriram com recursos próprios. Sim, então o município pode abrir com recursos próprios? Pode. Mas se a gente já tem recursos próprios limitados, como é que a gente vai abrir novas unidades? Eu lembro lá de outro município pequeno porte que eu já trabalhei, nós abrimos um CRAS com recurso próprio. Depois foi que ele foi reconhecido pelo Ministério e começou a cofinanciar, mas nós abrimos com recurso próprio porque a gente via a necessidade de ter o equipamento. Então, não tem expansão do serviço. Com essa PEC, que agora a Conferência Nacional, que vai ser em dezembro, que vai levar o resultado das conferências municipais e das conferências estaduais, a pretensão já da conferência é que a gente faça uma mobilização barulhenta no Ministério. Nós vamos invadir o Ministério, invadir não quebrando as coisas, mas invadir com argumentos e levando todo o pessoal que vai estar na conferência, que são aproximadamente quase 1.000 delegados com participação, para chamar a atenção do Congresso Nacional que nós precisamos que essa PEC seja aprovada. Vocês terem uma realidade, o que nós recebemos por ano aqui em São Gonçalo, dentro dos recursos que nós recebemos hoje em dia, eu fiz um levantamento, é cerca de R$ 700 mil anual para cobrir todos os serviços.
Isso, com o resultado dessa PEC, esse valor ele passaria a ser por mês. Então, se a PEC fosse aprovada, então nós teríamos como expandir serviços, abrir novos equipamentos, novas unidades. Valorização profissional seria uma realidade, né? Que é o que a gente almeja também. Nessa gestão a gente tem se esforçado para isso e vamos continuar se esforçando. A gente não vai esgotar os limites, sempre vamos estar lá vendo as possibilidades, porque a gente reconhece o poder que esse profissional tem e a necessidade que ele tem para que a nossa política funcione. Viu? Não esqueçam disso. Nós não fazemos vista grossa, eu digo isso enquanto gestão porque eu já trabalhei em outra gestão com a Emília, a gente já deu início, a gente deu abertura para a gente construir esse processo. Né? Foi interrompido, agora voltamos, mas assim, é um compromisso nosso também, da gente estar apoiando e estar buscando essa questão de melhorias. Às vezes não depende só da nossa vontade, né? São funções de gestões da gestão, mas eu acredito na sensibilidade do nosso prefeito também. Nós temos levado toda a demanda, ele tem um olhar sensível para isso. E se Deus quiser, como dever, nós vamos conseguir, né? Dentro dos nossos serviços hoje também, vamos lá. Eu falei de acréscimo do CRAS, nós temos 3, precisaríamos de 10. De CREAS, nós temos uma unidade de CREAS hoje. Ele já atende o dobro de sua capacidade. Estamos com dificuldade de profissionais. Estamos sem psicólogos no CREAS. E essa casa, eu acredito que vai receber, nós estamos trabalhando nisso, um projeto de lei que aprove a realização de um processo seletivo para contratação imediata. Por que vim para a Câmara? Porque nós precisamos equiparar o salário que esses profissionais vão receber com o salário que os profissionais de nível superior estão recebendo. E se fosse do jeito que está, a gente teria que pagar apenas o salário mínimo. Porque a lei que veio para cá, a gratificação, veio só para funcionários, servidores efetivos e não contratados. Então, a gente, por isso, precisa mandar esse projeto de lei para que seja aprovado aqui, tá certo? Mas, dentro da realidade, o CREAS também, a gente duplicando a equipe, nós precisaríamos pelo menos de 4 unidades de CREAS hoje, na realidade atual. Lembrando que o CREAS, vereador Ulisses, vereador Elaine, o CREAS hoje, eu acho que 70%, se os profissionais estiverem aqui, eu acredito que não me deixam mentir, quase 70% hoje da demanda do CREAS é demanda do Ministério Público. Eles praticamente não têm tempo hábil de atender uma demanda aberta das pessoas que chegam. E vai travando, as coisas vão se acumulando porque é insuficiente a equipe e a unidade é insuficiente para um tamanho do território. Não tem como acompanhar. Né? Tem determinadas visitas e casos que precisam dos 2 profissionais, assistente social e psicólogo. Né? Então, o assistente social sozinho, ele pode fazer uma visita, que é um caso urgente e tudo lá, mas precisa de um acompanhamento também do psicólogo, dessa dupla, para poder fazer um relatório mais próximo da realidade, com o olhar, né, do psicólogo e do assistente social. Serviço de convivência, hoje nós temos 7. Nós sempre tivemos essa visão e essa necessidade de que a gente precisa abrir mais serviços em comunidades que a gente vê que tem uma vulnerabilidade maior e ainda não tem um serviço. Nós precisaríamos de pelo menos 15 unidades funcionando de serviço de convivência no nosso território. Tá certo? Nós temos parcerias com as Mulheres de Santo Antônio, né, com a Associação das Mulheres de Santo Antônio, que já desenvolve serviço de convivência para adolescentes, e com a Casa da Caridade de Massaranduba, né, que a gente está revendo a questão do plano de trabalho deles para ofertar também esse serviço em Massaranduba. Nós vamos implantar agora, como o Dave falou, um outro serviço que não existia ainda, mas é um serviço de abordagem social. Nós precisaríamos pelo menos de 2 equipes. Nós vamos abrir com uma e com um horário limitado, né? Mas vamos ter que abrir. Está sendo uma demanda e uma cobrança do Ministério Público. Nós já nos comprometemos a fazer isso. Já levamos para o prefeito, né, já viu já teve essa sensibilidade disso, que a gente já trabalhasse para isso. Nós estamos trabalhando.
vendo a questão de montagem de equipe, de equipamentos, de estrutura, para que até agosto esse serviço já comece a ser ofertado à nossa população, tá certo? É um serviço que vai funcionar das 4 da tarde às 11h30 da noite. Nós não vamos ter como entrar pela madrugada porque nós vamos ter só uma equipe, né? Unidade de acolhimento para criança e adolescente, nós temos uma, por enquanto está dando conta. Nós estávamos com essa casa regionalizada, tinha 10 vagas para o município e 10 para o estado. Uma decisão da gestão com a secretaria, nós pedimos o encerramento desse termo de cooperação, desse termo de aceite com o estado. As vagas vão ficar todas realmente para São Gonçalo, porque tem dia que a casa, a gente pode ter 3 crianças e adolescentes, mas tem dia que ela tem 20, 22, né? A capacidade dela é para 20. Mas nós precisamos garantir essa vaga para o município. Unidade de acolhimento para idosos. Está dentro do plano de governo do nosso prefeito, né? Nós temos essa intenção de abrir uma unidade de acolhimento para idosos. Não sei se vocês acompanham as redes sociais, a Cari abriu o Condomínio dos Idosos, que é uma unidade de acolhimento que é modelo. É lindo de se ver assim, a estrutura. Nós já conversamos com o prefeito Jaime, ele já explanou a questão de conseguir uma emenda parlamentar, uma verba, para que construa também em São Gonçalo uma unidade parecida. Nós até eu conversei com a secretária de Acari, Emília, no nosso último encontro lá dos gestores, e disse que a gente tinha um desejo de visitar para conhecer, né, toda a estrutura e ver como é que está esse funcionamento. Enquanto isso, nós temos uma parceria, não é uma parceria, a gente tem um serviço ofertado por uma unidade em Natal. É o município quem paga as vagas para esses idosos quando precisa de acolhimento. Nós não temos uma unidade no município, ainda com a estrutura que é exigida pelas normas, né, da assistência social. E nós temos, eu acredito, né, Cleis, 4 idosos acolhidos, né, que o município vem custeando esse abrigamento desses idosos. Mas para a realidade de São Gonçalo hoje, nós precisaríamos pelo menos de uma unidade de idosos, né, de acolhimento para idosos. Precisaríamos de um albergue, um centro POP, um centro-dia, porque nós vamos abrir o serviço de abordagem social. E o serviço de abordagem, ela precisa ter equipamentos para que quando essa equipe de abordagem fizer a sua abordagem, realizar o serviço, e aquele indivíduo que está aquele usuário que está em atendimento naquela hora, ele talvez precise sair dali daquela situação de rua ou de algum canto e ir para uma unidade que dê segurança a ele. Então precisaria ser um albergue, ou um centro POP, ou um centro-dia, né, para que a gente pudesse ter isso. São Gonçalo não tem, né? Um das nossas angústias de abrir um serviço sem equipamentos necessários para isso, mas nós vamos abrir o serviço. E o que é que vai ser feito, Netinho? Vai ser feito só um acompanhamento? Vai ser feito um acompanhamento e no outro dia encaminhar para alguma das unidades que a gente tem, né? Até que a gente possa contar com um desses equipamentos. Sim, e a casa de questão de acolhimento para mulheres vítimas de violência, hoje nós temos uma regionalizada que é em Mossoró, né? Tem semana aqui que o carro vai 2 vezes em Mossoró levar mulheres que precisam sair lá do ambiente familiar que ela está, que está ameaçada, né, pelo companheiro, vítima de violência, e precisa de um acolhimento de imediato. Tirar do ambiente e levar para um ambiente seguro. Nós necessitamos também, porque nós temos um número considerável de atendimentos nessa temática, tá certo? É outra necessidade também. Tudo isso é possível quando tem recursos e cofinanciamento federal. Se a gente tivesse lá, se a nossa PEC for aprovada, é uma das possibilidades da gente começar a vislumbrar alguns desses equipamentos, tá certo? Essa PEC 383 de 2017, ela é necessária, como eu falei, para que a gente possa realmente garantir, porque a gente vai para a 14ª Conferência Nacional. Nós temos uma na frente. São Gonçalo está realizando a 15ª. Às vezes as pessoas acham que as conferências é um enchimento de linguiça. Cada 2 anos faz uma conferência e as propostas são as mesmas, não sai do canto. Faz sentido? Faz sentido. É isso mesmo que às vezes a gente tem esse sentimento. Quem já vem na luta há muito tempo,
não vê as coisas andando. E com a desvalorização dessa política, que a gente vê com essa falta de compromisso do governo federal também para um cofinanciamento regular, né, e que as parcelas sejam pagas cheias, como eu digo, cheias, porque lá no início do cofinanciamento federal eles colocavam parcelas cheias. Tem uma portaria que, se eu não me engano, foi de 2013, não estou lembrado, não, 2018, 2017. O governo federal determinou nessa portaria que o cofinanciamento federal eles repassavam para o município de acordo com a disponibilidade financeira que o Ministério, com o Fundo Nacional, tivesse naquele momento. Então, se chegou um determinado mês, o governo federal tem, um exemplo, 100 mil reais para dividir para os 5 mil e tantos municípios, ele vai pegar aquele valor, vai ratear entre aqueles municípios. E eu não recebo esse restante da parcela, ele vai pagar de acordo com o que ele tem. Então, as parcelas cheias, elas não vêm. Em 2000 o ano passado, a gente teve, como teve acesso ao relatório, que a gente tem quando entra no sistema do governo federal, eu acho que as últimas 4 parcelas do ano passado, que entrou para cá, dos cofinanciamentos para assistência social, foram com queda de mais de 50%. A Casa Abrigo, que era para receber pelo menos 5 mil mensal, recebeu R$ 1.200, que não dá para pagar um profissional. Né? E os outros serviços nem se fala. É uma coisa assim, medonha. Né? Então, hoje a realidade do município é essa. Né? Os recursos são insuficientes para a gente estar colocando, cofinanciando e ofertando os serviços de básica especial. Né? Nós sabemos disso. A prefeitura é quem está cobrindo a maior parte do funcionamento desses serviços. Né? E é uma responsabilidade dos 3 entes, federal, estadual e municipal. E o que é que a gente recebe do Estado? Hoje nós temos 2 recursos que recebemos do Estado. Um que é para cofinanciar a especial, vem para o CRES, mas é uma parcela de 1.000 e alguma coisa, 1.600 também, que dá para pagar um profissional. Né? É o cofinanciamento que eles mandam para o CRES. Mensal isso, viu? E estava com essa parceria da Casa Abrigo, que vai estar encerrando agora, né, que a gente não vai receber mais esse recurso, mas eles estavam passando cerca de R$ 34 mil para as 10 vagas que eles estavam ocupando. E agora o Estado abriu o termo de aceite para que os municípios aderiram ao cofinanciamento estadual para a proteção básica. E o que é que vai cofinanciar o Estado? Benefício eventual. Né? Os benefícios eventuais, quem não conhece essa linguagem, são benefícios que são ofertados pela assistência, cesta básica, o auxílio funeral, o auxílio natalidade, o aluguel social, são benefícios eventuais. O próprio nome diz, são eventualidades, eles não são fixos, né? Mas nós precisamos também tem outros benefícios que eles podem surgir de imediato, como a questão dos desastres e das calamidades públicas. Né? A gente precisa inclusive a gente ontem teve sentando com a equipe da CEPLAN, né, Secretaria de Planejamento, para da elaboração do PPA, e foi uma das ações dos programas que nós colocamos dentro do PPA, né, para assistência social, foi essas ações para calamidade e questões de desastres naturais, tá bom? Então, dentro da nossa realidade hoje, nós temos esse panorama da assistência social, né? Ele precisa realmente avançar. Pelo porte do nosso município, nós precisamos expandir nossos serviços, abrir novas unidades para que a gente possa chegar a lugares que a gente ainda não chegou. E para que esse atendimento ele seja realmente direcionado para essas famílias que estão em situações de vulnerabilidade social. Com as equipes que nós temos hoje e a estrutura que nós temos hoje, ela é insuficiente para o porte do município. Então, dentro das nossas propostas da conferência, nós vamos estar retomando algumas propostas que já foram de conferências passadas, que vão continuar como prioridades para nós, né? Mas também é um momento da gente criar novas, vamos dizer, novas soluções, procurar soluções para as situações que se encontra. Então, esse é um momento de participação, né? Eu quero reforçar aqui o convite nos dias 2 e 3,
Convido os vizinhos, a conferência ela é aberta, ela tem os delegados que já foram eleitos agora nas pré-conferências, mas que no dia da conferência também tem delegado que é elegível, que vai estar como delegado, mas a participação popular ela é importante. As pessoas vão ter direito à voz, vão ter direito a ser escutadas, e a gente precisa realmente que todos juntos criem estratégias e propostas para que a gente possa realmente avançar dentro dessa política de assistência social, tá certo? Não vou mais me estender, porque David já trouxe toda essa parte do que é proteção básica, do que é proteção especial, o que tem dentro de cada uma, né? Nós temos um setor dentro da secretaria que é um setor muito importante que nós estamos trabalhando nele para que a gente realmente tenha um panorama geral. Nós precisamos urgentemente também se debruçar em cima do nosso diagnóstico socioterritorial. É uma necessidade, a gente precisa saber quais as localidades que têm um nível de vulnerabilidade maior. Nós temos o setor da vigilância, que ela compila dados, né, para que possa ofertar gestão, instrumentais, indicadores, onde a gente pode avançar ou não. É um setor que a gente tem que intensificar também, para que a gente possa, quando as pessoas perguntarem quanto custa um CRAS, quanto custa um CREAS, qual a comunidade que a gente precisa avançar, a gente ter esses dados na ponta da língua e saber realmente para onde a gente tem que direcionar nossas ações. Só para terminar, fora toda a questão de assistência social, a nossa secretaria, agora falando como adjunto de Emília, nós temos outras políticas também, né, de cidadania, de trabalho e segurança alimentar, que estamos aí com programas funcionando, né, dentro da segurança alimentar. Hoje nós temos parceria com o Estado, o Programa do Leite e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que estamos rodando aí as comunidades com entrega de hortifrutos a cada 15 dias, atendendo cerca de 300 famílias quinzenalmente, com 15 quilos aproximadamente de frutas e verduras. Estamos chegando nas comunidades que a gente tem indicações de níveis mais vulneráveis, né? E dentro da pasta de trabalho, mas que não deixa de ser assistência social, nós vamos estar abrindo agora, eu acredito que até o final de julho já vai estar iniciando uma série de cursos, até eu acho que o início do próximo ano nós vamos estar ofertando cursos de qualificações pelos melhores institutos que qualifica, né, no nosso país, que é o SENAC e SENAI, né? Nós vamos estar com uma série de cursos aí bem importantes, chegando em várias comunidades do nosso município, né? Na área da cidadania, nós estamos reativando agora, abrindo aqui na Central Municipal, já começou os serviços de oferta de RG, né, a emissão de RG, e temos o atendimento diário na Casa da Cidadania, na Vara de Família, para as famílias que são de Cadastro Único e Bolsa Família. Lembrando que todas essas políticas que são vinculadas à Secretaria de Assistência, que não é assistência, né, essas que eu falei agora, mas que são, o público é de assistência, todas elas são famílias que sejam elegíveis no Cadastro Único e que tenha perfil também de Bolsa Família e Cadastro Único, esteja dentro daquelas questões de vulnerabilidade, de extrema pobreza e pobreza, tá certo? Então, muito obrigado, espero que a gente tenha contribuído para esclarecer alguns pontos de que essa política, ela, por tudo que foi dito aqui, eu acredito que quem não tinha conhecimento vê como ela é complexa, ela não é tão simples, né? Precisa ser valorizada, precisa ser vista, tá certo? O trabalhozinho que o profissional, assistente social, o psicólogo, o orientador, né, que faz lá no CRAS, ele não tem essa visibilidade toda, mas ele é muito importante, porque a gente modifica vidas, né? Modifica vidas, tira pessoas de determinadas situações que talvez outros segmentos não conseguissem fazer isso, né? Então, parabenizar os nossos profissionais, né? Agradecer a nossa equipe, agradecer a todos que se envolveram nessa audiência, todos que prepararam aí as pré-conferências, realizaram elas. Eu já recebi relatórios diários da nossa equipe aí, Kelly, Carol, que estavam bem à frente aí, junto com as equipes dos CRAs. Muito obrigado às coordenadoras e orientadores, os facilitadores. E a gente se encontra terça e quarta e quinta, né, da próxima semana, com Deus, com uma conferência muito boa e participativa. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado.
O nosso muito obrigada, Netinho, por todos os dados que você nos trouxe a essa audiência, como também a você, David, muitíssimo grata por toda a explanação nesta audiência. E aqui vamos reforçar a importância da participação social e da defesa do SUAS como direito e política pública. No chão da vida, um sistema se ergue, o SUAS, de braços abertos acolhe, descentralizado, forte e participativo, em cada canto um elo, um novo motivo. União, estados, municípios a tecer, uma rede de proteção para não mais sofrer, entidades parceiras com o coração a vibrar, o SUAS, um farol a nos guiar. Não é favor, é direito, a assistência social, um amparo à dignidade, um futuro afinal. Combate à pobreza, à desigualdade, à exclusão, o SUAS, um avanço para uma nova geração. A força do trabalho, a valorização do ser. Consolidar o SUAS é o que devemos querer. A intersetorialidade, um elo a nos unir, com a saúde, a educação, um futuro a construir. Que a poesia inspire a ação, na luta por um SUAS forte com compaixão. Na defesa dos direitos, a esperança renasce. Com o SUAS, a vida se torna mais leve e mais doce. Aqui passo a palavra para o propositor desta audiência, o vereador Ulisses. Queria agradecer a todos, né? Agradecer, antes das minhas considerações finais, agradecer ao meu gabinete que aqui está presente. Queria agradecer a a diretora da unidade de saúde do Rui Pereira, que é a Eliane, que está aqui acompanhando também. A Rayane, que subiu, está lá no gabinete, mas que estava acompanhando aqui também, diretora da unidade de saúde de Olho d'Água. Queria agradecer aqui a minha colega vereadora Elaine Dantas pela presença e participação da audiência. Agradecer ao nosso presidente por sempre deixar a Casa Legislativa à disposição, né? E também quero agradecer a todos os funcionários desta casa, na pessoa de William e de Frank Hiller. Queria agradecer também a vocês. Agradecer a todos os trabalhadores, né? E guerreiros, que são todos vocês que trabalham na assistência social, porque é uma luta muito grande. Dizer aqui à secretária Emília que esta casa é parceira. A gente recebeu o projeto aqui da gratificação e a gente entende que a valorização salarial é necessária, porque a gente só pode trabalhar com mais amor do que vocês já trabalham, porque um trabalho desse tem que ser feito com muito amor. Primeiro porque as pessoas que vêm até vocês já estão numa situação bem complicada. Como falou o próprio Netinho, se você não tiver muito equilíbrio, você é que vai precisar de um acompanhamento, né? E vocês fazem isto com muito amor, muita dedicação, certo? Quero dizer à secretária que conta com o apoio desta casa, dos 17 vereadores, vindo de lá para cá da secretaria, a gente está aqui para apoiar e ajudar todos vocês. Principalmente, secretária, na questão de valorização, porque é inadmissível um profissional que tem que se dedicar tanto ter um salário que não condiz com a realidade dele, né? Porque a gente sabe, olha, a gente sai para trabalhar, a gente tem que pelo menos ter aquela cabeça voltada ao trabalho. Para isso, a gente tem que ter pelo menos, tá ao menos com as contas pagas, viu? É o primeiro ponto. Porque senão, como é que o cara vai trabalhar? Perturbado com as contas dele, né?
Então, a casa está à disposição. Eu, como presidente da comissão de assistência social, também nesta casa, porque a comissão é saúde, educação, assistência social e habitação. Eu sou o presidente, muito me honra participar desta comissão, juntamente com nossas duas colegas, Kaline Mota e Delma Silva, né? Nós três somos desta comissão, a vereadora Elaine é da Comissão de Transporte, né, Elaine? E Meio Ambiente. E queria dizer que enquanto que o município, né, que é considerado um município de grande porte, como falou o Netinho, né, e ele por ser de grande porte deve ter a gestão plena, né, mas que a gente sente falta de alguns equipamentos ainda, isso é uma luta, isso tem que acontecer, a gente sabe que as coisas acontecem mediante muitas batalhas, né, hoje para a gente chegar aqui, nesses 20 anos do SUAS, houve muitas batalhas e muitas vezes, né, Emília, as propostas, as ideias do ano passado são as mesmas desse ano. Por quê? Porque não houve um avanço e a gente fica parecendo que está repetindo as propostas, as ideias, mas não. A gente tem que insistir, persistir, porque água mole em pedra dura, como diz o ditado, tanto bate até que fura. E aqui você tem, Emília, nesta secretaria, um exército de pessoas, de guerreiros realmente. Vocês estão de parabéns. Contem sempre com esta Casa Legislativa, sempre com este vereador, não só com este, mas com os 17 vereadores desta casa, porque aqui todos nós, enquanto que representantes do povo, lutamos por este povo que nos elege e nos coloca aqui, independente de qualquer coisa. Muito obrigado a todos vocês. Dou por encerrado esta audiência.